Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano. Tudo bem com vocês, meus queridos? Eu espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham tido aí uma ótima semana. Perdão, gente. Espero que vocês estejam tendo também uma ótima semana, estejam estudando bastante, aprendendo, tá bom, gente? É isso que nós esperamos para essa semana de vocês, tá bom? O final de semana está chegando aí, é dia de colocar os estudos em dia, né, gente? Ok, pessoal. Gente, hoje a nossa aula de português ela será sobre gêneros textuais. Essa semana nós fizemos algumas aulas específicas falando sobre as disciplinas trabalhadas em português. Tradução textual, gramática e a última que é gêneros textuais. Essas três disciplinas trabalhadas em conjunto, elas são de suma importância. Devido a isso, eu fiz algumas aulas que ilustravam a importância dessas disciplinas. Porque eu não vejo, gente, motivo em vocês aprenderem algo que vocês não sabem nem onde vocês vão usar, tá bom? Então, o conceito aqui, o objetivo aqui é a aprendizagem baseada em algo que você realmente vai usar, tá bom? E algo que você realmente vai entender a função daquilo. Tá bom? Por isso que eu decidi fazer essa coletânea de vídeos falando sobre a importância e a função de cada uma dessas disciplinas. Não apenas a sua função, quando você deve usar, quando não deve usar, mas também falando sobre a sua importância. Por que isso é importante para mim? Por que eu devo estudar essa disciplina, tá bom? E vocês viram aí na de gramática, a gente falou sobre a importância de se comunicar bem, de ser compreendido com clareza, com objetividade, de conseguir expressar seus sentimentos sem que a pessoa entenda de outra forma. A gramática ela nos auxilia dessa forma, ela padroniza o idioma para que a gente consiga se comunicar de forma eficiente, tá bom? A produção textual, nós vimos aí a sua função, ela serve para nos auxiliarmos a escrever melhor, também auxilia na comunicação, nos ajuda a conseguir se expressar com mais clareza, com mais concisão, com mais facilidade, tá bom? Então, a produção textual também tem essa importância, beleza? E agora a gente vai para os gêneros textuais, que também tem a sua importância no nosso dia a dia, tá bom? Primeiramente, professor, o que é um gênero textual? Bom, essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem e eu já expliquei isso aqui para vocês, o que é um gênero textual. Você só não sabe ainda qual é a sua importância. Deixem eu colocar o nosso cabeçalho aqui para que eu possa iniciar a explicação para vocês. Ok, pessoal, então temos aqui nosso cabeçalho e hoje já começaremos a utilizar o nosso livro. Vou falar para vocês sobre essa importância dos gêneros textuais, a sua função no nosso dia a dia, como ele nos ajuda a nos comunicarmos melhor, tá bom? Gente, tudo que a gente fala, tudo que vocês falam, todo tipo de texto, ele é categorizado, classificado. Como assim, professor? Quando você escreve uma redação, por exemplo, aquele conjunto de palavras lá é chamado de redação, é o gênero daquele texto, é redação, tá bom? Quando você está conversando com um amigo e você vai falar sobre algo que você viu na televisão, uma reportagem, uma notícia, tá bom? Então, tudo que a gente fala é classificado, ou seja, existe um gênero para tudo que a gente fala. Tá bom? Muito comum é a carta que a gente já estudou, a fábula,
a parábola, né? Mito, lenda, conto, tudo isso é considerado como gênero textual, tá bom? Por isso é de suma importância que nós saibamos utilizá-los de acordo com a situação. Por exemplo, a gente teve uma aula onde eu falei para vocês sobre a carta. Como vocês podem enviar uma carta, qual é a estrutura da carta. E a gente viu que a carta, ela, apesar de ser uma coisa fácil de você fazer, né? Mas ela tem uma estrutura que muitas vezes a gente até esquece de colocar. E não pode. Por exemplo, quando você vai enviar uma carta, você tem que colocar o remetente, o destinatário, né? A data, local, hora e tudo mais, tá? Por exemplo, como é que você vai colocar uma carta nos correios, sei lá, e vai querer que o carteiro entregue se ele não sabe quem é o destinatário, ou seja, quem é que vai receber a carta? Como é que você espera que essa carta chegue à pessoa a quem você enviou, se o carteiro ele não sabe quem é para quem ele vai enviar? Além disso, como é que você quer que a carta chegue lá se você não colocou o local aonde a carta deve ir? Como é que o carteiro vai adivinhar onde é que a pessoa mora? Entendeu? Então, isso aqui é um exemplo, pessoal, de um gênero textual. Esse gênero textual carta, ele possui essa estrutura aí. Cada gênero textual, ele possui estrutura diferente. E é justamente isso que é importante que nós saibamos, para que a gente possa se comunicar com mais eficácia. Por exemplo, a gente tem aí um gênero muito comum, a fábula. Algum de vocês aí sabe o que é uma fábula? Sabe qual é a função da fábula? Sabe para que ela serve? Algum de vocês sabe aí? A fábula, pessoal, é nada mais, nada menos do que uma história, tá bom? Cujo objetivo dessa história é ensinar uma lição, tá bom? Então, a fábula, qual é a estrutura desse gênero aí? O que é que deve conter uma fábula? Tem que ter uma história, normalmente uma história inventada, tá bom? Tem que ser, normalmente, na maioria das vezes é uma história inventada, não é real, tá? É fictício. E a outra característica da fábula é ensinar uma lição de moral, tá bom? Então, toda vez que você for ler uma fábula, normalmente você vai se deparar com essas duas características aqui de uma fábula. É uma história, tá bom? Normalmente é uma história fictícia, é uma história inventada, mas essa história ela tem que sempre ensinar, dar uma lição de moral, ela precisa sempre passar um conteúdo moral para que a gente saiba, tá bom? É um exemplo de uma fábula, tá bom? Deixa eu pesquisar aqui para vocês. Então, se a gente não estuda esse gênero, a gente não vai saber como é que se produz uma fábula, entendeu? Você não vai, vai achar que é simplesmente uma história inventada. Não é, gente. Tem a diferença entre o gênero fábula e conto. Conto normalmente não tem muita lição de moral. Já na fábula tem, sempre é visando ensinar alguma coisa a você. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Pronto, pessoal. Então aqui eu tenho um exemplo aí de uma fábula, né? A cigarra e a formiga. Vamos lá agora ler essa fábula aí e ver quais são as suas características, as características presentes aí nessa fábula. Ela foi atribuída a Esopo, é um artista muito conhecido que produzia bastantes fábulas. Era uma vez uma cigarra que vivia saltitando e cantando pelo bosque, sem se preocupar com o futuro. Esbarrando numa formiguinha que carregava uma folha pesada, perguntou: Ei, formiguinha, para que todo esse trabalho?
O verão é para a gente aproveitar. O verão é para a gente se divertir. Não, 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 não. Nós, formigas, não temos tempo para diversão. É preciso trabalhar agora para guardar comida para o inverno. Durante o verão, a cigarra continuou divertindo-se e passeando por todo o bosque. Quando tinha fome, era só pegar uma folha e comer. Um belo dia, passou de novo perto da formiguinha que carregava outra pesada folha. A cigarra então aconselhou: deixa esse trabalho para as outras. Vamos divertir-nos. Vamos, formiguinha. Vamos cantar. Vamos dançar. A formiguinha gostou da sugestão. Ela resolveu ver a vida que a cigarra levava e ficou encantada. Resolveu viver também como sua amiga. No entanto, no dia seguinte, apareceu a rainha do formigueiro. E, ao vê-la divertindo-se, olhou feio para ela e ordenou que voltasse ao trabalho. Havia terminado a vidinha boa. A rainha das formigas falou então para a cigarra: se não mudar de vida no inverno, você há de se arrepender. Cigarra, vai passar fome e frio. A cigarra nem ligou, fez uma reverência para a rainha e comentou: o inverno ainda está longe, querida. Para as cigarras, o que importa é aproveitar a vida e o hoje sem pensar no amanhã. Para que construir um abrigo? Para que armazenar alimento? Pura perda de tempo. Certo dia, o inverno chegou e a cigarra começou a tiritar de frio. Sentia seu corpo gelado e não tinha o que comer. Desesperada, foi bater na casa da formiga. Abrindo a porta, a formiga viu na sua frente a cigarra quase morta de frio, puxou-a para dentro, agasalhou-a e deu-lhe uma sopa bem quente e deliciosa. Naquela hora, apareceu a rainha das formigas, que disse a cigarra: no mundo das formigas, todos trabalham. E se você quiser ficar conosco, cumpra o seu dever. Toque e cante para nós. Para a cigarra e para as formigas, aquele foi o inverno mais feliz das suas vidas. Nossa, que bonito, né, gente? Interessante. Pronto. Então, agora a gente vai analisar as características desse texto. A gente vê aí, primeiramente, o quê? É um texto fictício, né? Claro que isso não aconteceu, tá bom? Ou é um texto fictício, só que, mas apesar de ser fictício, ele ainda assim consegue nos ensinar alguma coisa. O que é que esse texto aí ele está nos ensinando? Quando a gente percebe aí, pessoal, que a cigarra, né? Ela queria apenas viver divertidamente. Ela não tinha compromisso com o trabalho. Ela não queria parar para armazenar sua própria comida que ela ia comer. Ela não queria dar uma pausa da brincadeira para poder fazer o que é sério. E é o que muitas vezes acontece conosco, né? A gente gosta de viver muito na brincadeira, mas esquece que temos que cumprir com nossos deveres e nossas obrigações. Temos que, primeiramente, fazer aquilo que vai nos sustentar e depois a gente parte para a brincadeira. No caso da cigarra, não, ela tinha desconsiderado a questão da alimentação, da segurança e tudo mais, enquanto as formigas não paravam. Durante o inverno elas descansam e ficam lá, guardando comida e tudo mais, beleza? Então, pessoal, é uma lição de moral que ela nos dá, essa fábula aí traz pra gente, e a lição é justamente essa, que a gente também deve saber a hora para tudo, né? Tem hora para trabalhar e tem hora para brincar ou dançar. Pronto, pessoal. Eu acho que vocês conseguiram entender, pelo menos, essa questão da fábula, tá? Claro que os gêneros textuais não são apenas esses. Existem vários outros gêneros textuais, tá bom? Que nós precisamos estudar. Só que, por aí, eu acho que vocês já conseguiram entender que é necessário que vocês saibam a estrutura dos gêneros. Porque senão você vai achar que para escrever uma carta é só pegar um papel e colocar lá e enviar para alguém. Ou você vai achar que para escrever uma fábula é só fazer uma historinha sem base nenhuma. Ou você vai achar que para fazer uma entrevista é só perguntar alguma coisa para a pessoa. E não é, gente. Todos esses gêneros, eles possuem
eles possuem uma regra, eles possuem um padrão, tá bom? A reportagem, por exemplo, ela tem que ter a data, ela tem que ter o nome do autor, tem que ter sua biografia, ela tem que ter todo esse detalhe. A fábula, ela tem que ter uma história inventada e uma lição de moral. A carta tem que ter remetente, destinatário e tudo mais. Então, todos os gêneros textuais, eles possuem, por obrigação, uma estrutura padrão. E é justamente essa estrutura que a gente vai trabalhar, que a gente vai memorizar, estudar, beleza? No livro de vocês aí, peço que vocês peguem o livro de gêneros textuais. No livro de vocês aí de gêneros textuais, vocês já vão encontrar aí logo na primeira página, vocês vão encontrar um texto, tá bom? A árvore de Natal na casa de Cristo, tá bom? Pronto, aqui a gente tem um conto, beleza? A gente vai estudar todos esses gêneros textuais aqui. A gente já viu aí um exemplo, a fábula, já viu a carta, e a gente tem o primeiro capítulo que fala sobre conto. Aí tem aqui um texto e tem algumas atividades aqui para vocês, de reflexão, tá bom? E em seguida tem os outros textos que também são do mesmo gênero textual, tá? Então o material que vocês receberam aí, ele é riquíssimo, ele tem todo o conteúdo necessário para a gente estudar aqui nesse ano, tá? Então, durante esse ano letivo, nós vamos estudar aí 8 gêneros textuais, tá bom? Talvez 10, talvez sempre tenha um gênero que eu quero trabalhar com vocês extra, né? O primeiro aí é o conto, né? O segundo é o mito, o terceiro a crônica, a quarto a reportagem, quinto o artigo dispositivo infográfico, sexto poema, sétimo artigo de opinião e oito um gênero editorial. Então esses serão os gêneros que nós trabalharemos ao decorrer do nosso ano letivo. Aí trabalharemos também aí a questão o debate também, né, será trabalhado em sala de aula, que é um gênero textual muito comum, a dissertação, a redação, tudo isso também a gente vai trabalhar, beleza? Bom, pessoal, mas essa é a importância dos gêneros textuais na minha vida, na sua vida em geral. Façam uma sondagem e vejam que, de fato, nós precisamos dos gêneros na nossa vida. É difícil você conseguir escrever e se comunicar se você não conhecer os gêneros, pelo menos aqueles mais utilizados, tá? Aqui a gente vai trabalhar vários tipos de gêneros, vamos conhecer a estrutura de cada um, tá bom? Para que assim a gente possa conseguir identificá-los, beleza? Então, vou colocar uma anotação aí, eu quero que vocês passem para o caderno de vocês, tá bom? Sobre essa importância dos gêneros textuais.
Ok, pessoal, então passem essa anotação para o caderno de vocês, tá bom? Essa foi a nossa explicação sobre a importância dos gêneros textuais. A partir da semana que vem já vamos começar com algumas atividades, incluindo vamos falar mais sobre alguns gêneros. O primeiro vai ser o conto, tá bom? Vamos falar aqui sobre o conto, quais são as características do conto, quais são suas semelhanças com, por exemplo, a história, com a fábula, que são muito conhecidas. Às vezes as pessoas falam conto quando deveriam falar história e vice-versa, tá bom? Então, vamos estudar isso na próxima aula. Passem essa anotação para o caderno de vocês, tá bom? E na próxima semana a gente vai falar mais sobre alguns outros gêneros textuais, tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido essa importância e estejam mais animados para continuarmos o nosso ano letivo. Quando a gente entende a importância, a função daquilo, certamente conseguimos tirar um proveito melhor, um desempenho melhor. Tá bom? Então, vou ficando por aqui. Vejo vocês na nossa próxima aula, semana que vem. Boa semana, bom descanso, aproveitem, vocês merecem. E eu vejo todos vocês de novo, se Deus quiser, na semana que vem. Lembro-vos acerca do Class App, o aplicativo da escola, através do qual nós nos comunicamos, enviamos alguns avisos uns para os outros, tá bom? E é necessário que vocês todos estejam presentes lá. Tá bom? O aplicativo é muito bom e muito fácil de ser usado. Você pode encontrar em qualquer loja, Play Store e etc. Tá bom? Então, vou ficar por aqui. Eu vou deixar aqui um minutinho na tela para vocês copiarem e em seguida eu vou finalizar a aula aqui. Lembrando que qualquer dúvida, por favor, gente, falem lá no Class App que eu vou responder vocês assim que possível, tá bom? O aplicativo da escola Class App. Vocês já têm um cadastro, vocês já foram cadastrados pela escola. Tá bom, pessoal? Então, copiem, passem para dentro de vocês, copiem e vejo vocês na próxima aula. Tchau, pessoal. Até a próxima.